Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre o AVC, acidente vascular cerebral, o popular derrame. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor Júlio Pereira. Ele é médico neurocirurgião. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para tirar as dúvidas sobre o acidente vascular cerebral, AVC, ou o famoso e tão popular derrame. Hoje quem tira as nossas dúvidas, estou muito feliz de recebê-lo aqui de volta, doutor Júlio Pereira. Ele é médico neurocirurgião. Doutor, adoro te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigado. Hoje a gente fala sobre o acidente vascular cerebral, AVC, famoso, tão popular, derrame, né? Assim que as pessoas falam sobre o acidente vascular cerebral. Para começar, eu abri o programa falando sobre sinais, identificar, né? A gente vai falar quais são os sinais, mas identificá-los a tempo faz a diferença, doutor? Toda a diferença. Eu sempre falo, né? Quando a gente vai falar de qualquer tema, a gente tem que primeiro imaginar a relevância. Então, quando a gente fala de AVC, imagina, é o que mais mata no Brasil e no mundo. Então, doença cerebrovascular é o problema de saúde mais comum aqui no Brasil e em todo o mundo. Para você ter uma ideia, né, a gente imagina infarto, né? O infarto dominou durante muito tempo a principal causa de morte. Aconteceu uma evolução muito grande da cardiologia, né? Controle dos fatores de risco, a pressão alta, o colesterol. E o AVC, infelizmente, cresceu em número de incidência. Eu gosto de explicar que o infarto e o AVC, os fatores de risco, são bem semelhantes, né? A diferença é que uma coisa ocorre no coração, a outra vai ser no cérebro. Mas é como se fosse dentro de um mesmo quadro, né? O vaso vai sofrendo e de repente você tem uma obstrução dele. Então isso é o mais importante, a gente entender. E o que você falou, né? Como se identifica? Então a gente já sabe, é um problema muito comum, acontece com uma frequência muito grande e a gente vai imaginar quais são os sintomas. Em primeiro lugar, existem dois tipos. A gente que é neurocirurgião lida com AVC hemorrágico, né? Que algumas pessoas falam, foi o derrame que sangrou, foi o derrame que o sangue não chegou direito. O AVC hemorrágico é apenas 20% dos casos. 80% dos casos é AVC isquêmico. O que acontece? A diferença entre um e outro. O isquêmico é como se o sangue não chegasse direito no cérebro. Então, por que isso ocorre? Pode ser porque placa de gordura ocorre no cérebro e o sangue não chega ali e aqueles neurônios morrem e dão um sintoma. Ou algum êmbolo de algum outro lugar do coração, geralmente ele emboliza e fecha o vaso do cérebro. Então, essas são as duas principais etiologias. No outro lado, né, que é o lado que eu trato mais, o hemorrágico, pode ser por aneurisma. Então já muda um pouquinho, né? Porque é mais paciente jovem, a faixa de idade com aneurisma se manifesta 45 anos, ou uma má formação arteriovenosa, e a causa mais comum é a hipertensão não controlada. Então muitas vezes o paciente tem a pressão muito alta, nunca mediu, nunca controlou, e quando chega ao ponto, né, de um vaso cerebral romper. Então são as duas causas, né? O isquêmico por um lado e o hemorrágico do outro. Você falou do aneurisma, acho que é bacana a gente lembrar, e da hipertensão, que é o principal fator de risco. E hoje, claro que esse cenário vem mudando, a nossa luta para que isso realmente mude, né? Mas o bacana de falar sobre isso é que você pergunta para a pessoa se ela sabe se é hipertensa ou não, se sabe como é que anda aí a pressão arterial da pessoa, ela fala assim, não, minha pressão é normal. Mas quando foi a última vez que você verificou ali a pressão? Faz muito tempo, mas sempre deu normal, né? As coisas mudam tanto que essa é uma prática que a gente devia ter com mais frequência de ir à farmácia, né? De repente o profissional pode aferir ali a pressão. Quando vai ao médico, então, prestar atenção no que ele fala, né? Que a gente vai na consulta, é praxe, né? Sempre afere a pressão. Guardar esse dado, né? E observar a mínima alteração ali, porque 45 anos é muito jovem, né, doutor? Com certeza. Isso é tão importante, Denise, que a gente já falou algumas vezes aqui. Por exemplo, se eu estou no meu consultório, você tem um lado bom da facilidade, às vezes quem tem plano, que marca a consulta com um especialista. E às vezes a pessoa está preocupada de ter um tumor, ter uma coisa séria, e quando você vai conversar com ela não tem nenhum clínico que acompanha ela. Então eu falo com todo mundo, a gente tem que ser inteligente. O que acontece de forma mais comum?
os fatores, pressão alta, diabetes, aumento de peso. Isso que a grande maioria da população vai ter problemas por causa disso. As outras doenças, elas ocorrem muito mais raramente. Um tumor cerebral é uma doença muito rara. Então, todo paciente chega para mim, eu falo, quem é seu clínico? Alguns até se assustam. Ah, não, isso é coisa do passado. Não, isso é coisa do presente. Basta que você escolha um médico, comece a acompanhar com ele. Tem alguns que o cardiologista faz isso, outros médicos da família, outro clínico geral. O ginecologista da mulher. Mulher jovem, muito comum o ginecologista, que muitas vezes faz um acompanhamento muito bom desse paciente, faz os exames de rotina que precisa. Mas você tem que ter esse seu médico de base, de referência. Legal lembrar disso, né? O médico de família que acabou perdendo um pouquinho de espaço, aí hoje volta com tudo, né? Para poder acompanhar realmente as pessoas. E eu sempre falo que seria o ideal, né? Ter sempre especialista que nos acompanhe. Depois a gente vai buscando em cada área o que precisa, mas eleger um para fazer o básico ali, né? Além da especialidade dele, como o ginecologista, por exemplo, para a mulher, o ginecologista sempre pede outros exames, né? Mesmo que fujam ali da especialidade, ele vê se está tudo ok. Perfeito. Havendo algum problema, ele recomenda para procurar um colega especialista. Agora, esses dois tipos de AVC que você coloca aqui pra gente, o isquêmico e o hemorrágico, eles apresentam sinais diferentes? São bem diferentes. O que acontece com o isquêmico? Como ele é mais comum, a gente vai falar um pouquinho mais, né? Tá. O isquêmico, geralmente, o neurologista que acompanha, né? O neurologista clínico. O que acontece? Geralmente, são pessoas, né, com a idade um pouquinho maior, de 60, 70 anos de idade. De um modo geral, eles são hipertensos diabéticos, então, geralmente, tem algum fator de risco associado. E, de repente, isso que é curioso dele, né? Ele ocorre de forma súbita. Então, todo paciente que o médico atende, ele fala bem semelhante. Eu estava muito bem quando, de repente... O que é esse quando, de repente? Que é os sinais e sintomas, né? Geralmente, perdeu o movimento de um braço, ou uma dificuldade de fala, é alguém que conversa muito bem, de repente a família nota como se não estivesse falando direito por algum problema, ou alguma outra dificuldade neurológica focal. Então, o que a gente gosta de falar para o paciente é qualquer sintoma neurológico focal novo, deve o paciente ir logo para o pronto-socorro para ver se se trata de um AVC. Então, quais são os sintomas mais comuns? Dificuldade de fala, dificuldade de movimentação, alteração na face. Então, às vezes, né, a boca ficou torta. Ah, isso mesmo. Entendeu? E, além disso, as outras áreas do cérebro. Eu gosto de explicar porque o cérebro, cada regiãozinha tem a sua função. Adoro quando o doutor explica. Isso. Mais comumente é nessas regiões. Fala, linguagem e movimentação. Por quê? Porque o cérebro recebe muito sangue nessa região. Se ele recebe muito sangue, tem uma chance maior daquela região formar algum coágulo, que é essa região da cerebral média de formar alguma placa. Onde é que fica? Então, mostra aí pra gente, perfeito. Que eu adoro que o Vamos doutor olhar mostra. aqui. Ó. Aqui está o cérebro. Ideia, né? Isso. Aqui está o cérebro da gente. Ele é cheio dessas circunvoluções, ou dessas que ele é meio ondulado, né? E cada região é responsável por uma função. Tá. Então, eu gosto de falar as mais comuns, que é da área motora. Então, a área motora é relacionada à movimentação. Então, geralmente, se o paciente teve um AVC do lado esquerdo, ele vai perder o movimento do lado direito, já que o cérebro é trocado, ele é invertido. Fora isso, o paciente pode ter uma dificuldade da linguagem, tanto compreensão como falada, a linguagem falada também, são áreas diferentes, e também qualquer outra região. Então, por exemplo, tem um paciente que tem um AVC e pode alterar o comportamento. Tem um paciente que pode ter um AVC e tem uma alteração visual. A visão, isso que eu ia perguntar. Então, pode haver alteração. Pode acontecer. O mais comum são esses que a gente falou, movimento, a linguagem. Eu gostei que você falou da linguagem, tanto da fala quanto da compreensão. Porque de repente você está ali conversando com a pessoa, ela não está entendendo, você está sendo tão clara e ela não está compreendendo o que você está falando. Perfeito. Então, também é um sinal que pode ficar mais escondidinho do que quando a fala não é perfeita. Mas pelo que me parece, me corrija se eu estiver errada, a pessoa acha que está falando e articulando e sendo entendida. Então ela está falando e a língua está enrolada, ela não está se fazendo entender, mas na cabeça dela está perfeito. Isso. Acho que esse é um sinal que é bacana, porque para a pessoa está tudo normal. Ela está falando, só que a fala não está sendo eficaz. Perfeito. E isso é bem interessante, que como a gente é médico, a gente ouve o que a pessoa vai te dizer, né, daquele sintoma. Então é comum o paciente chega para você e fala assim, ela está confusa.
Então, a confusa, na verdade, é que ela não está conseguindo falar. Entendi. E a própria pessoa com dificuldade de fala, ela vai ficar nervosa. Lógico. Porque ela está falando perfeitamente e, de repente, parou de falar. Então, demora para a pessoa entender o que está acontecendo. E a família também. Por isso que a gente informa, chegou algum sintoma desse, a dificuldade em linguagem, tem que levar no pronto-socorro, que aí sim o médico vai fazer essa diferença. Do que se trata, né? Isso é relacionado ao quê? É uma isquemia? Grande parte das vezes, sim. E o que você fala que realmente, para quem está junto com a pessoa que está sozinho, o paciente que está sozinho, vai sofrer um AVC isquêmico, que é o exemplo que o doutor deu aqui agora, e dos sinais do AVC isquêmico, é muito difícil dessa pessoa buscar, a menos que, não sei, ela tenha uma paralisia aí de um lado, facial, se olhe no espelho, ache estranho e vá para um socorro, mas é muito difícil, né, doutor? O mais comum que a gente percebe, né? Quando chega no pronto-socorro é porque a família demorou um tempo, mas percebeu que alguma coisa não estava bem e levou. Então, mais comum, ele acordou e a gente encontrou caído do lado da cama. Ou então ele acordou e foi falar com a gente e não conseguiu falar direito. Ou então ele estava super bem, de repente um lado não está movimentando. E às vezes o paciente refere, né? É como meu braço estivesse pesado, é como se ele estivesse dormente. Então ele usa alguns adjetivos para tentar caracterizar isso. Mas o fato é uma dificuldade motora, uma dificuldade da linguagem. Quanto tempo nós temos para levar essa pessoa para o hospital, para que ela não tenha, não sei se está para garantir que não vai ter nenhuma sequela, ou que pelo menos que elas sejam mínimas? Perfeito. O neurologista lida mais com isso do que a gente, neurocirurgião. Mas a gente sabe que hoje houve uma revolução na década de 90 do tratamento do AVC. Então hoje a gente tem uma medicação que a gente usa, venosa, que o neurologista usa, e que pode fazer com que esse trombo vá embora. Ele seja diluído e o sangue volte a circular. Então, o tempo entre descobrir o sintoma e chegar na emergência é o mais rápido possível. Pra você ter ideia, os estudos científicos, eles usam esse tempo, que a gente chama, né, do paciente chegar na porta até a agulha, que é o tempo dele já estar fazendo a medicação. E o tempo tem que ser o mais rápido possível. Quanto menos tempo o cérebro sofrer, mais fácil é esse sintoma ser revertido. Agora, deixa eu falar uma situação aqui de quem é paciente, né? E de repente a gente chega no hospital, você sabe que aquilo é uma coisa grave, né? Você sabe que é uma emergência, ou por ter tido contato, ou por ter caso na família, já passou por isso. Você sabe que aquilo é muito grave. Quando você chega no pronto-socorro, tem tanta burocracia, ficha para preencher, se tem convênio, tem que mostrar a carteirinha, se bobear, tem que mostrar até o pagamento do convênio naquele mês, né? É tanta coisa, e na hora, a gente não quer nem saber disso, né? Você quer que a pessoa seja atendida ali para preservar, lógico, a vida da pessoa que você levou ali para o hospital. Como é que a gente se faz entender que é uma coisa muito grave? Você não pode esperar passar em triagem, nada disso, né, doutor? Tem que fazer o quê quando chega lá? Isso. O pronto-socorro, assim, é um problema universal isso, você imaginar, né? Cada um que está com o seu problema acha o seu problema mais importante que o do outro, até porque você desconhece o problema do outro. Então, as emergências, elas têm mudado muito. Antigamente, a gente falava que era só quase por ordem de chegada. Então, poderia chegar alguém gripado e alguém com um problema muito grave, eles estavam na mesma fila, né? Sim. Então, hoje, as emergências, eles têm um sistema próprio de triagem. Então, teoricamente, para todo o pronto-socorro ter profissionais responsáveis que a gente chama de acolhimento. É isso que você falou, você chegou, você é atendido. Não importa que aquela pessoa, ela vai te dizer, eu sou responsável por aqui e o seu caso pode esperar. Então tem que ter alguém que se responsabilize por esse processo. E é uma coisa legal da gente exercitar também, né? De repente você machucou um dedinho, ou você está passando mal, mas não, você sabe que aquilo não é uma coisa muito grave, né? Da gente conseguir também exercitar isso, né? Da paciência, de saber que quando for algo grave, eu já cansei de ver isso em hospital. Às vezes chega o caso, você sabe que aquele caso é mais grave, né? Então aquela pessoa tem que passar antes de você. Às vezes você faz até questão que a pessoa passe antes, porque você está vendo que ela está sofrendo. E passei por isso com cólicas de rim, né? Que a gente sabe que é uma dor insuportável, mas ainda assim, né? Tem casos muito mais graves. Então é bom da gente também conseguir exercitar e fazer com que o outro que passa por uma situação pior passe na nossa frente, para que a gente possa passar na frente quando acontecer conosco, né? Sem dúvida. O papel de quem é leigo é chegar no pronto-socorro.
E aí alguém naquele momento vai se responsabilizar. É o que eu falo com todo paciente, né? Ou que seja consultório, ou que seja cirurgia, eu sou responsável. Então eu vou fazer de acordo ao que eu acho mais apropriado e vou estar passando para você. Então no pronto-socorro é bem semelhante. E isso é uma coisa que a gente vê de forma universal. Óbvio que tem um pronto-socorro público, às vezes dificuldade muito maior, mas quem está no pronto-socorro é o local de quem está com o problema e está muito preocupado. O outro lado do sistema, às vezes você percebe, às vezes no AVC ocorre, a pessoa está sem dor, ela só o braço dela não está movimentando direito. Ela nem acha que é tão grave. Ela nem também, acha que é tão grave. O rosto dela está com problema, né? Mas aquele é algum problema que precisa de uma prioridade, sem dúvida. E eu tenho notado isso, né? E pela conversa e quando a gente vai em algum hospital, eu tenho notado que os profissionais estão mais atentos a olhar para o paciente, mesmo ali na sala de espera, para ver se realmente tem alguém ali que precisa passar primeiro, né? Acho que esse é um olhar que a gente espera quando acontecer uma coisa muito grave com a gente. Perfeito. Né? As pessoas estão tendo mais informações e estão cobrando mais, né? Então é natural que o sistema vá melhorando. Apesar de a gente ainda ver algumas dificuldades, a gente percebe que no geral há uma melhora. Então o acesso à saúde é melhor, as pessoas cobram mais, né? Óbvio que em qualquer mudança essa sensação, né, de problema, mas a tendência é de melhora. Lógico. Agora, tendo essa informação, né, carregando isso, a gente pode ficar um pouco até neurótico com um sintoma ou outro, mas ter essa informação é sensacional, né? Porque a gente vai juntando ali as pecinhas. Deixa eu ver. Então, paralisou um lado do corpo, aí você tem uma dificuldade na fala, uma dificuldade de compreensão. Parece que tudo isso vai encaixando e te levando a crer que é um AVC. Agora, chegou no hospital, doutor, você vai ser atendido. Isso. Aplicar essa injeção, esse medicamento que você falou aí na veia, isso vai fazer com que o paciente vá embora para casa ou ele vai ficar lá, vai ser observado, vai ser avaliado? Como que é isso? No isquêmico ainda? A doença cerebrovascular é um problema de saúde grave. Então ele tem índices de mortalidade, pessoas podem ter um AVC e podem morrer, e tem os índices da morbidade. Então alguém pode ter uma isquemia que paralisou o lado e, infelizmente, mesmo fazendo tudo, esse movimento não volte. Então, ela vai para reabilitação, para fisioterapia. Então, o mais importante é chegar no serviço de emergência. Chegando no serviço de emergência, aí o médico vai fazer a avaliação. Eu preciso fazer o exame de imagem para confirmar. Então, todo paciente que chega com algum déficit agudo ou motor da linguagem, vai ser feito o exame de imagem para diferenciar. Isso é isquemia ou isso é um sangue, que é o AVC hemorrágico. O tratamento é completamente diferente, mas os sintomas podem ser parecidos. Os dois, porque o cérebro vai estar sofrendo, quer seja por sangue ou quer seja porque o sangue não está chegando lá. Ou por um tumor, às vezes o sintoma de um tumor pode ser também bem semelhante, um movimento que se perdeu. Então, o mais importante é, chegou lá, aí realmente a gente tem que individualizar. Agora, mesmo quando você falou que um tumor cerebral é mais raro, né? Porque acontece com muito menos frequência. Mas havendo essa dificuldade, esse sinal, a gente não sabe o que é. Tem que procurar o especialista, vai para o hospital e pode ser até mesmo pronto-socorro que se procura, né? Não dá tempo de marcar, não dá tempo de marcar a consulta. Né? Vai para o pronto-socorro e lá vai ser estabelecido. Se for um tumor, a conduta é outra, de repente a pessoa até vai para casa. Se for um AVC, ela fica lá, vai ser avaliada direitinho. Não dá para ter um sinal como esse, né? Então, do nada, que é isso que é o grande... De repente, a pessoa ficou sem o movimento de um lado, né, com a dificuldade da fala, uma paralisia facial, não dá para ficar em casa, né? Perfeito, e tem que ir. Isso parece uma informação tão boba, né? Por exemplo, eu não sei como é você, mas geralmente minha família é bem desesperada, né? Teve um sintoma, leva no pronto-socorro, mas quando a gente lida com a população, às vezes você não acredita como pessoas podem ter um sintoma e não ligar. Eu já tive pacientes, por exemplo, que vieram de outro estado, pegaram um avião para uma consulta com uma fraqueza que não foi investigada. Para você ter ideia do extremo que é o ser humano, né? Por isso que é bom, como o seu público é tão grande, né? A gente está sempre reforçando. Teve um sintoma novo, procura um pronto-socorro. Eu, particularmente, sou muito preocupada, mas às vezes é difícil você levar um familiar que acha, não, peraí, se não passar até amanhã...
Acho que isso é clássico, né? Clássico. Se não passar até amanhã, eu vou no hospital, mas às vezes você não tem até amanhã para esperar, né? E hoje na geração mídias sociais, internet, WhatsApp, então, às vezes tem um parente, o paciente, né? Os pacientes, às vezes eu dou o número, manda mensagem, né? Está com isso, precisa ir, eu fiz, ó, não dá para exercer qualquer atividade médica à distância. Não então dá. Você tem que ir, né? Pela dificuldade, a gente sabe que é chato, sabe que demora, às vezes você perde uma noite no pronto-socorro, mas se o sintoma for novo, realmente tem que ir. A Olga ligou para cá, ela fala conosco de Jacareí, interior de São Paulo. Ela diz que tem uma amiga que regula a idade com ela, mais ou menos uns 62 anos, que ultimamente tem repetido muito as palavras, as frases, acho que está contando sempre a mesma coisa, né? Já foi ao médico, fez vários exames, nada foi diagnosticado. Ela quer saber se isso é normal, como o nosso tema hoje é AVC. Se poderia ser um AVC, mas pelo que eu entendi, é algo que vem se repetindo há um ano, há algum tempo, porque ela está se queixando, já observou isso várias vezes, né? E quem deve procurar? Perfeito. Primeira coisa, o AVC é um evento agudo. A maioria dos eventos vasculares, o hemorrágico, o isquêmico, eles são agudos. Então, geralmente, eu estava bem até que aconteceu tal fato. Então, a maioria dos fatos que eles se repetem, que vem vindo de crescimento, né, lento ou piorando, ou no caso da colega da Olga, o mais importante é ela procurar o neurologista. Outros quadros podem ser semelhantes. Tem alguns exemplos. O paciente, às vezes, ele está deprimido. Então, ele tem motivação para muita coisa. E, às vezes, ele se queixa da memória. Ou então, pessoas que estão sobre o alto índice de estresse. Então, ela não tem uma concentração tão adequada. Então, você tem a impressão que a conversa dela está repetida. Então, assim, o mais importante é ela ter o médico dela de base e procurar também o neurologista para fazer essa avaliação. E diferenciar entre uma causa e outra. Outra informação que às vezes o paciente fala, fez todos os exames, né? Mas há um mundo nessa informação, né? Então é melhor procurar o médico para informar. Sim, lógico, e levar os outros exames também, né, doutor? Levar todos os exames que você tem. Eu sei que é chato, que às vezes você tem que revirar um armário lá que você não abria há muito tempo, mexer em caixa, mexer em coisas, mas seria interessante, num caso desse, onde ela vai, por exemplo, nada é encontrado, levar um outro exame, de repente, que numa comparação pode dar alguma... Com certeza. Alguma diferença, né? Mais perguntinhas chegando aqui, daqui a pouquinho eu leio. Vamos falar agora, então, sobre os sinais do AVC hemorrágico. Pelo que se fala, né? Então, quando a gente imagina sangue, então, hemorrágico, então, envolve sangue, parece que é mais grave do que o isquêmico. Eu quero saber se é e quais são os sintomas. Correto. O AVC hemorrágico é o típico caso que a pessoa vai no pronto-socorro. Os sintomas, eles são muito intensos e eles são muito fortes. Então, por exemplo, no caso do aneurisma, todo paciente descreve como a pior dor de cabeça da vida. Então, raramente esse paciente fica em casa. Ou no caso do hipertensivo, né? É alguém que estava com a consciência preservada, de repente começou a ficar confuso e sonolento. Então, todo familiar vai levar esse paciente para o pronto-socorro. Então, de um modo geral, o AVC hemorrágico, você tem razão. No momento agudo, ele é mais grave, ele é mais crítico, né? E esse paciente tem que ir logo para a avaliação. Por que isso acontece no hemorrágico? O cérebro da gente, ele está dentro da caixa craniana. A caixa craniana, né, ela é rígida. Então, se você tem qualquer coisa, quer seja tumor, quer seja sangue, que aumenta o volume dela, o cérebro vai sofrer, porque ele não tem espaço para onde crescer. Então, por isso que os sintomas, no caso do hemorrágico, eles são muito mais intensos. Tá. Uma telespectadora ligou para cá, a Cida, aqui de São Paulo, diz que o marido dela tem 64 anos, aí faz 4 anos que ele teve um esquecimento durante um dia inteiro. Ele não reconhecia ninguém e nem a si mesmo. Foi ao médico, fez uma ressonância, deu uma alteração cerebral, mas depois disso ele foi um dia. Depois passou, faz 4 anos, ele vem sido acompanhado, sim. A Cida quer saber se pode ter sido um derrame. Perfeito. Óbvio que é difícil falar no caso específico dela, mas eu vou falar geral sobre algumas, vamos dizer assim, entidades nosológicas, ou doenças. Por exemplo, tem um AVC que eu falei, o sangue não chega, o vaso fechou e a pessoa, o neurônio sofreu e ela teve um AVC. Tem uma entidade, uma doença que ela é um pouquinho anterior, que a gente chama ataque isquêmico transitório. Eu gosto de comparar com o paciente como se fosse angina, né? A gente sabe que o infarto, o sangue não chegou. A angina é como se a pessoa tivesse uma dor no peito, logo depois aquilo melhora.
A mesma coisa acontece no cérebro. Existe o ataque isquêmico transitório. Então, tem pacientes que o sangue não chega direito por um tempo, logo depois aquilo volta ao normal. A gente caracteriza que isso dura, geralmente, algumas horas e depois a pessoa volta completamente ao normal. Existe outra doença que ocorre também, que a gente chama amnésia global transitória. O que é isso? A gente não sabe explicar direito a etiologia completa dessa doença, mas parece que na área da memória da gente, o sangue não chega direito e a pessoa tem esse período de amnésia. E é bem típico isso que ela falou, isso dura algumas horas ou dias e depois a pessoa fica completamente normal. Aí tem que investigar como um AVC, né? Tem que fazer exame cardíaco, exame do Doppler de carótida, uma série de exames para ver se essa pessoa não tem outro tipo de patologia. Tá certo. Você falou do AVC hemorrágico e aí a gente voltou a falar do aneurisma, que é uma das causas, perfeito, né? Aneurisma. Agora, imaginei um evento assim, então houve um aneurisma, a pessoa não sabia que tinha e aí ocasionou um AVC hemorrágico. Mas existem casos em que a pessoa sabidamente tem um aneurisma? Como é que faz com essa... O que faz com essa informação? Perfeito. Quando a gente pensa nisso, olha a dificuldade que a gente tem hoje, né, para o seu público todo que está assistindo. Até a década de 80, 90, né, 80 principalmente, não tinha exames de imagem com a qualidade tão boa como a gente tem hoje. A ressonância e a tomografia são da década de 80. Então, cada vez mais a gente tem encontrado doenças que a gente chama assintomáticas. Então, por exemplo, hoje no consultório de qualquer neurocirurgião, no meu acontece com frequência, chega um paciente, doutor, eu fui no médico porque eu tinha uma dor de cabeça, ele pediu uma série de exames e de repente identificou que eu tenho aneurisma. E agora? O que é que eu faço? Esse aneurisma não teve nenhum sangramento e essa pessoa descobriu o aneurisma. Então, a gente tem que individualizar cada caso. Tem pacientes que vai precisar ou clipar o aneurisma, que é a neurocirurgia que a gente faz, ou fazer uma embolização, que é encher de molinha esse aneurisma, para evitar aquele sangue. Alguns pacientes, o aneurisma é tão pequeno que o risco entre o procedimento e acompanhar, muitas vezes a gente opta por acompanhar. Não faz procedimento cirúrgico nenhum e vai fazendo exame seriado, para ver se esse aneurisma está crescendo ou não. Não pode esquecer de voltar no especialista. Sem dúvida. O aneurisma é o que eu falo, assim, é uma doença que a gente achava que era muito rara. Cada vez que a gente vai fazendo exame, alguns estudos mostram que até 1% da população pode ter aneurisma. E aí a gente fica muitas vezes nessa discussão, né? Quando você trata o aneurisma, quando você não trata. O médico tem que analisar caso a caso para ver qual precisa de tratamento, qual paciente vai ser acompanhado. O aneurisma, então, é um problema que vai causar um AVC hemorrágico. As pessoas, quando isso leva à morte, foi decorrente do aneurisma, mas foi um AVC que aconteceu em decorrência dele. Perfeito. É isso? O aneurisma, ele é assintomático. Tá. Então, muito paciente, ele descobre e fala, eu tive tal sintoma, eu descobri, mas às vezes não foi aquele sintoma, você encontrou o aneurisma. E quando ele rompe, que ele dá o sintoma. E aí é a dificuldade de tratar e de falar isso, porque é uma doença que é benigna a princípio, mas quando rompe, ela é um quadro muito grave. Então, quais são os sinais quando rompe? É a cefaleia súbita, uma dor de cabeça muito intensa. Você falou da pior dor de cabeça que a pessoa pode ter? Essa é a descrição bem típica que o paciente fala, né? Uma dor muito intensa e acompanhado muitas vezes de outros sinais. Náusea, alguns pacientes têm vômito, alguns pacientes alteram a consciência. Então... Hospital, urgência, Hospital. Sentiu uma dor de cabeça maior do que você tem frequência, ela é muito intensa. Tem paciente que tem histórico de enxaqueca, então ele conhece mais, né, o seu tipo de dor. Fugir um pouquinho essa rotina, aí sim tem que fazer a investigação. Agora, às vezes a pessoa não consegue nem chegar até o hospital. É uma doença muito grave, né? O aneurisma, quando ele rompe, das doenças que a gente trata em neurocirurgia, é uma das doenças mais graves. Porque nosso cérebro, ele recebe muito sangue, né? Quase 25% do batimento cardíaco, ele vai lá para o cérebro. Então, você tem um vaso, né, que está rompido naquela região, a gente sabe que isso é muito grave. Tá. Vamos preparar para ir para o intervalo? No próximo bloco, o doutor continua explicando para a gente mais sobre o AVC, que é o acidente vascular cerebral. Tem perguntas chegando no facebook.com/consulta ao doutor. Mandem as perguntas, muitas pessoas ligando para cá, deixando as perguntas com a produção. Continuem fazendo isso. 3337-5886, operadora 11, 3337-5886. Doutor Júlio Pereira é nosso convidado hoje. A gente volta em 3 minutinhos. Até já. Nós
Nós estamos de volta. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre acidente vascular cerebral, conhecido pela sigla AVC e muito comumente referido como derrame. Hoje a gente fala sobre esse assunto aqui tão interessante, a gente tem informação sobre, né? Dr. Júlio Pereira é nosso convidado, ele é médico neurocirurgião, falou sobre os sinais, né? Conte para nós, você teve um AVC? A gente vai falar sobre sequelas de AVC daqui a pouquinho, então, e quais são os procedimentos, então, as terapias que podem ser feitas depois para devolver qualidade de vida a essas pessoas. Então, mesmo quando há uma sequela, o que a pessoa pode fazer para minimizar isso? Agora, é uma corrida contra o tempo, o doutor Júlio já falou aqui pra gente, né? É identificar o mais rápido que puder e levar a pessoa para o hospital. E confiar que lá vai ser identificado também rapidamente e ser administrado a medicação que precisar, chamar o especialista, né? No caso do isquêmico, é um neuro. Isso, é um neurologista. Neurologista. No caso de um hemorrágico, é um neurocirurgião. Isso. Aí você estava me falando que ambos precisam ir para o hospital. Mas quando é hemorrágico, então, vai se conversar direto com o neurocirurgião. Isso. E nem sempre há necessidade de fazer uma cirurgia. Isso, perfeito. O que acontece? Na maioria das vezes, a pessoa tem esse sangramento e isso, de repente, pode parar. Principalmente no caso hipertensivo. A pessoa tem a pressão muito alta e às vezes gerou um sangramento. Muitas vezes o sangramento não é de uma quantidade muito grande, às vezes o médico precisa apenas acompanhar enquanto o próprio organismo absorve. Há alguns casos, como no caso do aneurisma, você precisa da cirurgia. Ou da cirurgia endovascular, que é pelo cateterismo, ele fecha o vaso, ou da cirurgia, que é a clipagem do aneurisma. Aí quem vai definir, a depender da localização, do tamanho, do tipo, das condições também do paciente, aí vai ser o neurocirurgião. Tem alguma região no cérebro que, sendo acometido por um AVC hemorrágico, já tenha menos importância? Então, de repente, algo que você vai observar porque está numa região menos nobre, se bem que eu não sei se tem região que não é muito nobre no cérebro, né? Perfeito. Tem algumas áreas no cérebro que a gente usa o termo áreas eloquentes. O que são áreas eloquentes? Que ela tem uma importância muito grande. Por exemplo, a área motora. É a movimentação contralateral. A área da linguagem é uma área eloquente também, tanto de expressão como de comunicação. A região frontal, que determina nosso comportamento. Então, também ela é muito relevante. E existem algumas áreas, não que ela não tenha importância, mas um AVC nela dá menos sintomas. Tanto que muitas vezes você vê pacientes com um AVC que é extenso, mas com poucos sintomas. Então, acontece. Perfeito. Vou para as perguntinhas aqui do público. A Sônia Maria Lopes Siqueira diz boa tarde. Gostaria de saber o seguinte: fiz uma ressonância magnética e deu no resultado que ela teve um AVC muito tempo atrás, mas foi pequeno o AVC e ela nem sentiu nada. Ela pergunta: isso pode dar algum problema no futuro? Ela conta que tem pressão alta desde os 30 anos, mas toma remédio até hoje, tem 59. Agradece aqui, Sônia. A doutora vai responder sua pergunta. Eu fiquei feliz com esse relato, né? Porque olha que dado importante. Alguém pode ter o AVC e não saber? Isso, pode acontecer. Eu sempre falo que exame é uma foto do momento. Então, se a gente vê uma foto do momento da pessoa, a gente não sabe como ela era antes. Se aquilo é uma novidade, quanto tempo teve. Então, às vezes você pega realmente uma ressonância que tem alguma alteração, que lembra muito a você isquemia e que pode ser antiga. Mas é difícil, às vezes, a gente dar a certeza, né? Ela teve um AVC há tanto tempo e não sentiu nada. E, além disso, tem algumas cicatrizes no cérebro. Te dou exemplo. Às vezes, tem pacientes que eles chegam, não relatam pra gente, quando dá uma ressonância, eu vejo alguma área estranha. Eu chamo de área de gliose ou cicatriz no cérebro. Aí, quando você pergunta, ela, não, realmente eu tive um acidente muito grave há 20 anos atrás. Então, assim, várias outras coisas podem dar uma imagem que parece muito AVC. E é possível, sim, alguém ter um AVC numa região que não tem grande relevância funcional e não ter sintomas. Perfeito. Mais perguntas aqui chegando. O Marcelo Teixeira, faz tempo que ele precisa do incentivo, doutor, para parar de fumar. Ele diz que fuma 40 cigarros por dia, faz 3 anos, ele tem 39 anos, pergunta qual o risco dele de ter um AVC.
Perfeito. Eu falo com todo paciente, eu não brigo com ninguém, eu informo, né? Então, assim, sem dúvida, de tudo que a gente tem de fator de risco modificável, que é a pressão alta, que é o colesterol, que são todos esses, o cigarro é um dos mais sérios e que geram maior consequência à saúde. Todo mundo que fuma, a gente fala, quanto mais fuma, o risco aumenta também. Então, o caso dele, ele junta vários fatores, né? O fator de fumar em grande quantidade, ele ser jovem, fumar durante muito tempo. Óbvio que a decisão é dele, mas o caminho que ele está escolhendo é um caminho que vai gerar, sem dúvida nenhuma, consequências à saúde. É porque o AVC, ele pode acontecer com qualquer pessoa, tendo os fatores de risco ou não. Agora, o cigarro, o tabagismo é algo que a gente pode escolher entre não fazer, né? Então você consegue dizer não a isso. É diferente de algo, de repente, dá para controlar também, mas até mesmo a hipertensão. De repente é algo que você herdou aí, perfeito, né? Algo genético, você faz a sua parte, diminui o sal, faz atividade física, não é obeso, mas não está 100% nas nossas mãos, né? Agora, o tabagismo está. Sim. E algumas pessoas, elas têm informação equivocada. Elas falam, eu fumo, mas não é obrigatório eu ter câncer de pulmão. Sem dúvida, não é. Nem todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão. Mas, por outro lado, algumas consequências do cigarro, não há dúvida alguma, né? O DPOC, que é o problema, né, das trocas gasosas. Então, assim, algumas pessoas, sem dúvida, eu tenho pacientes que muitas vezes fumaram durante muito tempo, eles viveram muito, mas é o que eu falo, podiam ter vivido muito mais. E com qualidade de vida melhor, né? Então, o cigarro, sem dúvida, é um problema que é a escolha da pessoa, né, mas que gera consequências na saúde. Com certeza. A Rosilda Ferrer diz que às vezes tem uma dor do lado esquerdo da cabeça e sinto como se uma veia da cabeça queimasse, ela arde e se levanto rápido, dói. Pergunta se é normal. Isso. Ela tem que procurar um profissional de saúde. Dor de cabeça é um problema muito comum. A gente já falou aqui algumas vezes, né, para você ter uma ideia, 15 a 20% da população tem uma cefaleia que ela se repete, que é a cefaleia primária. Isso pode ser enxaqueca, cefaleia tensional. Então, você imagina que é algo muito comum. E aí o médico vai ajudar ela a diferenciar quando isso precisa do exame de imagem ou não. Todo paciente pergunta, é comum sentir dor de cabeça ou não? É comum. É normal? Não é normal. Não é para você sentir nada. E se você sentir, tem que procurar o médico para tentar controlar isso. Reginaldo Sina diz que tem pressão alta. Ele fala que 15/9. Gostaria de saber do Dr. Júlio se corre o risco de ter um AVC. Perfeito. Alguns valores a gente não deve se acomodar, né? Alguém fala, a minha pressão normal é alta. Não existe isso, né? Ela tem que procurar o médico dela para aí sim o médico estabelecer com ela qual o objetivo do controle da pressão. Então, o mais importante para ele sabe que é hipertenso, então provavelmente já toma alguma medicação. Se não toma, teria que tomar. Teria que tomar. E muitas vezes, alguns pacientes fazem assim, eles descobrem que começam a tomar uma medicação, depois de 6 meses, esquecem de que tem que voltar, tem que controlar para ver se a dose está boa, se não tem que aumentar essa dose. Então, no caso dele, recomendaria ele procurar um médico ou da família ou clínico que acompanha ele. Tem que fazer alguma coisa sobre essa hipertensão, sem dúvida. Tá. A Elisa Martins quer saber o seguinte: ter mal-estar na cabeça, desmaio rápido com calafrios. Ela pergunta se isso pode ser AVC. Isso. Os sintomas neurológicos, eles fazem parte de nossa vida, né? Então, vira e mexe, algum parente nosso ou familiar pode ter algum sintoma, né? Se você está falando com um paciente jovem que tem uma síncope ou tem um desmaio, ele tem que investigar. Por exemplo, vou te dar exemplos de causas não neurológicas que podem levar a desmaio. Uma arritmia cardíaca. Então, a grande parte, ou uma parte significativa dos pacientes que muitas vezes procuram o neuro por um desmaio, ele muitas vezes encaminha para o cardiologista, que encontra a arritmia. O coração não bate direito, não bombeia sangue direito, o sangue não chega para o cérebro, por isso a pessoa tem um desmaio, perde a consciência. Então ela tem que investigar do que se trata, com a intensidade, com a frequência. Tem paciente que às vezes chega para a gente com uma síncope, um desmaio, questiona o neurologista se é epilepsia, quando ele vai investigar, muitas vezes o paciente tem uma diabetes e está tendo hipoglicemia, alguma coisa relacionada. Perfeito.
Facebook aqui de Vanessa e Rafael, eles fazem uma pergunta. Sinto muita dor no meio da cabeça. Isso tem alguma coisa a ver com AVC ou pode levar a isso? Não dá para ficar em casa imaginando o que é essa dor na cabeça, né, doutor? Perfeito. Então tem que procurar o especialista, principalmente o neurologista, para acompanhar essa dor. Existiam algumas hipóteses, não sei se é essa a pergunta dela, mas eu já vou referir, de ter uma incidência maior de AVC quem tem enxaqueca. Então, isso não é informação 100% estabelecida, mas a gente sabe que grande parte da enxaqueca, por isso que ela tem essa característica de ser pulsátil, né, de um lado. Então, alguns especialistas, alguns estudos tentam relacionar essas duas informações. Ainda está em fase de andamento. Alguns especialistas acreditam que sim, outros acreditam que, por ser comum enxaqueca, às vezes se encontra, mas há um debate ainda. Mas, sem dúvida, enxaqueca tem tratamento. Ninguém para ficar com dor de cabeça em casa achar que isso é normal. Agora, ainda assim, você falou que o AVC, o popular derrame, é um evento que acontece, então é diferente. Se um dia essa pessoa tiver um AVC, essa dor vai ser diferente dessa que ele sente ou ela sente todos os dias. Com certeza. Né? Então, é algo que vai superar essa dor, vai ser diferente e isso tem que ser levado em consideração. Perfeito. Quando o paciente faz acompanhamento ou com cefaliatra ou neurologista, ela sabe como é a dor dela. Então, a gente sabe, né? Quem tem enxaqueca sabe disso. Eu tive durante grande parte da minha vida na adolescência, você sabe que às vezes você não dormiu direito, você não tomou café direito, você está mais preocupado, sua dor vai aumentar, mas isso faz parte de um espectro da doença, né? Então, você percebe quando está na necessidade da dor. E algumas vezes isso, se for mais intenso, vai ser necessário o exame de imagem. Ótimo. Uma pessoa ligou para cá, aqui de São Paulo, quer saber o que é a síncope do vaso vagal, se isso pode ocasionar um derrame. A pessoa tem 40 anos, pergunta se tem cura essa síncope. Isso. Síncope vasovagal é, sem dúvida, uma doença. Qual o grande problema dela? A pessoa está bem ou ficou em pé muito tempo, algum outro motivo, ela perde a consciência e às vezes cai. Ela tem um desmaio, né? Mas tem que fazer investigação até chegar a essa conclusão. Então, esse paciente que tem uma síncope a esclarecer, não sabe a etiologia, porque ele desmaia, ela vai ter que ser acompanhado pelo cardiologista para avaliar se tem uma causa cardíaca, o que é. Para você ter ideia, tem testes que simulam esses movimentos e ver se aquela pessoa tem ou não. Um dos nomes é tilt test, que faz justamente isso. Ele bota a pessoa numa mesa e vai testando a angulação e vê o que acontece. Geralmente, o cardiologista acompanha isso. Alguns pacientes vão para o neuro também. Tá. Acho que a grande questão aqui é não saber. Com certeza. O que é, né? Então, se diagnosticou, maravilha, vai fazer o tratamento. Mas não saber, e eu vejo muitas pessoas, doutor, você falou de desmaio, o nosso telespectador aqui falou também, quem desmaia com frequência, isso gera uma preocupação. Às vezes tem uma rigidez do membro, né? Então, fica com a mão, às vezes, fechada. Você leva isso como dado pro especialista, mas não é raro não saber o que é. Com certeza. O que eu falo é o seguinte, né? Se a gente for pensar em doença, só o fato da gente estar vivo é fator de risco para estar doente, né? Sim, com certeza. Então não é para você ficar em casa imaginando, isso é fator de risco, isso não é eu comer tal coisa, mas sim ter um acompanhamento, tentar a vida mais saudável possível e ter o acompanhamento do especialista. Não dá para você ficar em casa imaginando se tal sintoma é ou não é um fator de risco. Se você se você tiver o acompanhamento do seu clínico, você vai tirando essas dúvidas cotidianas. Maravilha. O Edu Tati faz uma pergunta aqui. Meu cunhado teve um AVC isquêmico faz 1 ano, perdeu a coordenação motora do lado direito e a memória dele também foi bastante comprometida. Ele é muito irritado, diz que xinga as irmãs, os filhos, a esposa, os pais. A pessoa pergunta se isso pode ser uma reação do AVC e que maneira é melhor de lidar com ele. E aí a gente emenda já num gancho do que pode acontecer depois, então, com a pessoa que tem o AVC. Perfeito. O que acontece? Nossos neurônios, o nosso cérebro, são células altamente especializadas. Então, sem dúvida, se você tem um dano no cérebro, a recuperação ela ocorre, mas de um modo geral ocorre de forma lenta, a depender da intensidade, da localização. Então, assim, o mais importante nesses casos ele precisa de uma reabilitação. Outro aspecto bem importante, principalmente no caso de AVC, tem doenças que envolvem não só a pessoa doente, e hoje na medicina a gente já usa o termo, né, que é do acompanhante.
Então, o cuidador ou acompanhante, ele faz parte do tratamento. Se a gente se coloca no lugar do paciente, a gente imagina, você tem um movimento completamente normal, você perde algum tipo de movimento, alguém jovem. Então, isso vai levar a um estresse, muitas vezes leva a depressão. Pra você ter ideia, 1/3 dos pacientes que têm um AVC, eles podem desenvolver um quadro depressivo associado. Então, esse paciente, essa família vai ter que fazer o acompanhamento conjunto e entender o que está ocorrendo. Junto com isso, a gente falou, o cérebro é a sede de tudo nosso, né? Da coordenação, do comportamento, tudo isso. Existem algumas áreas, sim, que a pessoa pode ter um AVC, ou isquêmico hemorrágico, que podem alterar o comportamento. Mas o mais importante, quando ele faz esse acompanhamento com o médico, é justamente tirar essas dúvidas, né? Ele está com essa alteração do comportamento por causa do AVC? Será que ele está com quadro depressivo associado? Como a gente pode ajudar, né? Então, o mais importante é isso, tentar ver o que está acontecendo, se está levando incômodo, né? Para a família, para o paciente também, ver como pode ajustar. A reabilitação não é algo fácil. A reabilitação neurológica não é uma coisa da noite para o dia. E eu refiro que todo paciente, cérebro é que nem músculo. Quanto mais ele se exercita, maior recuperação vai ter. Às vezes a gente tem paciente que a gente, né, conversa, eu com minha colega, outro, com às vezes quadros muito graves, que a gente fica preocupado, né, quanto esse paciente vai recuperar. E às vezes com um mês a gente se surpreende. Esse paciente que não saiu do hospital, às vezes, até no home care, acamado, chega no seu consultório um mês depois caminhando. Então, a recuperação de cada pessoa é muito individual, mas depende desse suporte que ela vai ter da família e também dela, né? A vontade dela de recuperar. Existe uma recomendação aí de que a gente nunca perca a habilidade de... Então, esteja sempre lendo, né? Palavras cruzadas. Tem uma série de atividades que a gente pode fazer, né? Quem gosta de fazer, de repente, tricô, crochê, bordado, né? Essas habilidades fazem com que a gente esteja sempre utilizando ali o cérebro, porque mesmo quem tem muita prática, não é fácil, né? Você precisa, ali tem uma lógica nisso tudo, né? A gente vai para o intervalo, no próximo bloco tem uma pergunta aqui da Deise Souza Santos. Ela disse que teve um AVC, doutor, aos 6 anos de idade. Fez muita fisioterapia, terapia ocupacional e pergunta se tem chance de recuperar os movimentos. E agora ela tem 21 anos. Já já, Deise, doutor, responde a sua pergunta. Vamos para o intervalo rapidinho? Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre o AVC, acidente vascular cerebral, popularmente chamado de derrame. Participe do programa, o seu relato, a sua história. Muito importante aqui pra gente, facebook.com/consulta ao doutor. Escreva pra gente, eu tô recebendo perguntas muito interessantes aqui, que trazem dados novos para a gente conseguir abordar durante a entrevista. O nosso especialista convidado de hoje é o doutor Júlio Pereira, ele é médico, neurocirurgião. Doutor, fui para o intervalo fazendo a pergunta da Deise Souza Santos. Deise, um beijo para você, obrigada por confiar e assistir aqui ao Consulta ao Doutor. A Deise disse que teve um AVC aos 6 anos de idade, fez muita fisioterapia, terapia ocupacional e pergunta para você, doutor, tenho chance de recuperar meus movimentos? Ela tem agora 21 anos. Perfeito. O sistema nervoso de uma criança, ele readapta muito melhor do que um adulto. Então, há um sistema de readaptação muito melhor. É muito raro você ver AVC na infância. Geralmente é associado a outras doenças, né? Uma cardiopatia, ou ela tem alguma doença neurológica que predispõe. Um exemplo, a anemia falciforme predispõe a ter AVC. Então, geralmente, esse paciente tem algum sintoma associado. Outra dúvida que todo paciente volta no consultório é, eu ainda posso melhorar? Por exemplo, Deise teve aos 6 anos, passou mais de 15 anos, ela pode ter alguma recuperação. O que é que eu informo, né? O músculo da gente, o cérebro da gente, ele está o tempo todo em movimento. Então, não dá para a gente dizer para Deise assim, não há chance nenhuma de você ter alguma melhora. O que acontece é, realmente, quanto mais tempo vai passando, a chance de uma recuperação completa de um membro que ficou paralisado é menor.
mas a Deise deve continuar fazendo todas as atividades, né? E readaptar, né? Muitas vezes natação, hidroginástica, uma série de atividades podem melhorar a qualidade de vida dela. Agora, eu acho fundamental, e eu sei que você tem esse lado muito humano, doutor, eu gosto de lembrar aqui sempre, né? Dá pra ver quando o doutor fala, né? A gente consegue sentir isso, mesmo de longe. É importantíssimo ter esse suporte do médico, né, doutor? Porque é diferente quando você encontra um médico que diz que você pode até se recuperar, mas se o médico diz pra você, não, olha, essa condição aqui, você não sai dela de jeito nenhum, primeiro que quem é, né? O médico é muito inteligente, sabe ali, mas não é Deus, né, doutor? Certeza. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de dar esta esperança, já que cada pessoa se recupera. Você falou até de uma paciente que te surpreendeu na recuperação, né? As pessoas podem sim ter uma recuperação maravilhosa, de repente, muitos anos se passaram e aí começa a haver uma recuperação. Queria que você falasse um pouquinho, porque eu sei que você tem esse lado tão humano. O primeiro lugar que o cérebro é o órgão mais complexo que a gente tem conhecimento. Então, na medicina, a gente evoluiu muito, a gente entende muito, a gente consegue fazer cirurgias, a gente tem uma série de aparatos que nos ajudam muito, mas tem um campo que a gente surpreende, né? Sim. Em primeiro lugar, as pessoas são diferentes umas das outras, e a recuperação também é diferente. E o que a gente estava conversando no intervalo, o que acontece? Quando você vai lidando com pacientes por muito tempo, você percebe como o ambiente é importante. Eu brinco com todo paciente, né? Em primeiro lugar, né, Deus, óbvio, né, cada um com o que acredita. Depois o paciente, cada paciente é diferente, então a força de vontade dele. Terceiro lugar, família. A família ajuda demais. Você percebe que muitas vezes, quando você tem um problema de saúde, todos nós vamos passar por isso. A gente sai do nosso eixo, né? A gente faz planos de vida de 50, 40 anos e você fica doente, você tem que se readaptar. E sua família, de um modo geral, ela dá uma ajuda, um auxílio muito grande nessa sua readaptação. Então, o mais importante, quem está doente, quem perdeu um movimento, que eu falo para todo mundo ninguém é perfeito, todo mundo vai adoecer. E o que eu espero de você não é que você fique normal. Todo mundo pergunta para o médico, né? Doutor, eu vou ficar normal, meu braço vai movimentar normal? Eu falo para todo mundo, eu não sei o quanto vai melhorar, só o tempo que vai dizer para a gente. Mas eu espero que você fique readaptado. Então, às vezes eu tenho pacientes que realmente ficaram com um déficit, quer seja por um tumor, quer seja por algum outro problema, e que estão muito bem adaptados na vida. E eu tenho pacientes que às vezes têm déficits mínimos, ou muito poucos, estão completamente pouco adaptados. Perderam o emprego, ficaram deprimidos, né? Eles não souberam, não tiveram condições, não sei se é a família ou dele mesmo, de reagir àquela doença. Então, o mais importante é imaginar isso, que cada pessoa é uma pessoa. Não adianta você perguntar para o seu vizinho que teve AVC, não adianta você procurar no Google. Que pode ter sido igualzinho, mas cada um vai reagir de uma forma. O que eu te dei o exemplo foi de uma senhora que me marcou muito, né? Ela teve uma lesão que dificultou a fala e ela tinha uma netinha na idade de aprendendo a falar. E chegou no consultório, ela brincou, né? Que uma estava ensinando a outra. Então, ela estava muito bem adaptada. Numa situação que não é fácil, mas ela estava recuperando muito bem. Ninguém está preparado para passar por essas situações, né? Mas ter a família ao lado também, em primeiro lugar, Deus, lógico. Mas você ter uma família ali que vai te dar esse suporte e que vai te lembrar, de repente, que as coisas podem se adaptar a você, né? Você vai conseguir ter autonomia. Acho que o que as pessoas mais prezam é ter autonomia, né? Então, para as mínimas coisas, né? Então, lutar para isso, sensacional. Eu já ouvi relatos de pessoas que demoraram muito tempo para começar a se recuperar depois de um AVC, mas depois parece que engrenou aí e as pessoas tiveram um benefício grande, né? Não dá para explicar, doutor. Não consigo saber o que se passa, né? E acredito que você, como especialista, também deva receber um paciente muito diferente do outro. Mas não pode parar de fazer os tratamentos, né? É o que eu falo para todo mundo. As doenças, elas são, eu até brinco entre aspas, monótonas, porque elas se repetem. Para a gente que está do lado de cá, né, quando você chega um AVC hemorrágico, é muito parecido um com o outro, né?
É a dor de cabeça súbita, a pessoa que chega inconsciente, eu como médico vou pedir a tomografia, vou avaliar, mas cada pessoa reage de forma muito diferente. Acho que o mais interessante da medicina é isso, né? A identificação das doenças, e quando você trata, você às vezes vê uma mesma doença em pessoas diferentes e como se comporta diferente, né? A recuperação, como ele reage ao tratamento. E o mais importante, quem está assistindo, né, e que está acompanhando, que tem um parente, é saber que precisa do suporte da família e precisa entender que todos nós vamos adoecer e não tem doença fácil, mas a gente vai ter que se readaptar. Então, acho que isso são os fatores mais importantes. Agora, a nossa telespectadora falou da fisioterapia, falou da terapia ocupacional também. Perfeito. São coisas que a pessoa vai ter que fazer sempre. Então, vamos imaginar alguém que ficou com uma sequela, que pode ser a mínima que foi. Não continuar fazendo esse tratamento pode fazer com que o quadro regrida? É perfeito. Essa sua pergunta é muito interessante. O que que acontece? Tem um momento inicial, logo depois de um déficit, quer seja por um AVC isquêmico, quer seja por hemorrágio, que é feita uma fisioterapia, uma reabilitação de forma muito intensiva, diariamente, para ver o grau de recuperação que essa pessoa tem. Posteriormente ou mais tardiamente, essa pessoa precisa continuar a reabilitação. Eu gosto de falar com o paciente, não adianta a gente criar uma reabilitação no mundo não real. Por exemplo, eu gosto muito, eu recomendo muito para o paciente hidroginástica, atividade com água, mas às vezes não tem próximo da casa dele. Às vezes não tem condições de pegar o carro em 1 hora. Então, o mais importante é que na reabilitação, ele converse com o fisioterapeuta, converse com o terapeuta ocupacional e que organize a reabilitação dele de uma forma viável, melhor do que ele parar. Geralmente as pessoas fazem planos, né, mágicos, né? Eu vou toda vez pegar o carro 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Na prática não vai dar. Não vai acontecer. Eu dou o exemplo de dizer que tratar a doença é que não é uma maratona. Se a gente gasta nossa energia no início, não termina ela. Então, o importante é organizar. Excelente. Perguntinha aqui da Cristiane Pinto. Ela diz aqui, que a mãe dela teve um AVC, ela tem 80 anos, ficou com sequela. Diz que ela não reconhece ninguém, nem os filhos, mas está fazendo acompanhamento com fono e fisioterapeuta. E com o neuro também. Só que o neuro passou um remédio aí para ela, só passou um remedinho que é muito comum para tomar. Ela fala o remédio aqui, depois eu posso até te falar. Quer saber se a conduta está certa. Aos 80 anos... mesmo tendo um AVC, já não pode haver, quero saber se esse esquecimento, se não reconhecer a família, pode ser do AVC ou se pode ser uma doença também que hoje a gente fala muito, que é o Alzheimer. É o Alzheimer, né? O que acontece? Quando a gente fala demência, a gente usa algumas doenças. No caso das demências, a mais comum é a doença de Alzheimer, mas tem uma demência que a gente chama vascular. O que é a demência vascular? A pessoa vai tendo uma série de AVC. Tem um AVC numa região, depois tem outra. Então, ela tem um quadro demencial relacionado aos múltiplos AVCs. Como diferencia uma da outra, né? A gente fala, o termo que a gente usa é como se fosse uma demência em escada. Por que escada? O paciente está estável de um jeito, de repente, seu novo evento, ela piora. E a escada porque é progressivo, né? Isso vai piorando. Não tem como impedir o acontecimento de novos AVCs? Essa é a vantagem. Você pode impedir. Se o paciente controla o fator de risco, pode evitar que tenha outros. O mais importante, no caso dela, é difícil falar de conduta, se pode ou não, é impossível, né? Falar. Mas, assim, o mais importante é ela ter um médico que ela confie e tirar as dúvidas, né? Não é que a gente não quer responder, porque não pode, porque cada caso ele é muito individual. Então, o mais importante é que ela pegue ou tenha um médico que acompanhe ela e que vai ver no caso da mãe dela. Se ela me perguntar, algumas vezes tem pacientes que têm um AVC e depois disso tem uma alteração cognitiva, pode acontecer sim, mas tem que individualizar. Tá. Agora, você falou de ter repetidas vezes o AVC. Então, você teve um episódio, poderia acontecer com qualquer pessoa, cuida disso de uma maneira mais tranquila que der para cuidar. De repente não teve nenhuma sequela. Meses ou de repente anos depois você tem de novo um AVC. Aí você já fica, opa, o que está acontecendo? Segundo AVC, a gente não quer ter nenhum, ter 2 ainda. Você já vai preocupar. Mas acho que no terceiro AVC que toca uma sirene, não é nem um alerta, né, doutor? O mais importante é controlar os fatores de risco. Então, hoje a medicina evoluiu muito.
Então, antigamente, a pessoa ia tendo AVC e não ligava, não cuidava e não é sempre tinha... do mesmo tipo, o AVC? Isso. Aí o AVC depende do subtipo, Entendi. né? Então, por exemplo, se a pessoa for hipertensa, diabética, ela tem que controlar isso. Tem paciente que tem cardiopatias, que predispõem a ter um AVC. Então, ela vai ter que ir com o cardiologista acompanhar. Tem paciente que toma anticoagulante para evitar que esse evento se repita, né? Se ela tem um problema no coração, que ele não bate direito e solta o êmbolo. Então, assim, tem uma série de fatores disso que precisam ser controlados. Óbvio que a medicina hoje evoluiu muito. Então, qualquer paciente que muitas vezes, antigamente, não teria nada de diferente de terapêutico, hoje em dia, muitas vezes a gente tem. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que é muito interessante, a Rô acabou de me passar. A Esther ligou para cá de Araçatuba, fez a pergunta para o irmão dela. Diz que ele teve um AVC, ficou com o rosto paralisado, enfim. Foi levado ao pronto-socorro, fizeram lá os exames necessários. No exame, não deu nada. Mas o médico disse, então, que clinicamente ele havia tido um AVC, que foi um AVC. Só que como não deu no exame, a família está preocupada. Será que foi um AVC? E quer saber se esse é o caminho, eles ainda estão investigando melhor, mas o médico já disse que foi um AVC. Vai fazer mais um exame. A Esther quer saber se essa é a conduta correta, se pode realmente, não deu no exame, mas o médico chegou a essa conclusão. Ele fez uma ressonância, o que mais? Uma tomografia e não deu nada. Agora vai fazer um exame nas coronárias. Tá. Pode ser ok assim? Não deu no exame, mas o médico disse que sim? O AVC, ele aparece no exame de ressonância. A doença cerebrovascular, o que acontece? O vaso ou o sangue não chega direito na região e aquela região sofre. Então, o típico de AVC tem, eu sei que é termo técnico, né, mas tem uma sequência na ressonância que chama difusão, que a gente vê claramente a região que teve isquemia. Alguns locais, algumas pessoas, elas não conseguem fazer todos os exames no momento agudo. Por exemplo, na tomografia é comum, muitas vezes a gente não vê isquemia. Na ressonância a gente vê a isquemia. Então, assim, às vezes depende da qualidade do exame que foi feito, da tomografia, como é que foi feito, para aí a partir daí definir. Mas o fato é, o diagnóstico do AVC, ele é clínico, né? O médico ouve a história e ele sabe que aquele paciente teve AVC. Mas no exame de imagem, a ressonância principalmente, isso é confirmado. Perfeito. Adriana de Freitas pergunta: dormência e formigamento dos dedos do pé esquerdo pode ser sinal de AVC, doutor? Isso. Os formigamentos são queixas muito comuns, né? Então, às vezes o paciente, a gente está dando exemplos do AVC, né, dos sintomas, mas tem muitas doenças que muitas vezes simulam um AVC e não se confirma ter um AVC. Vou te dar um exemplo que é comum no pronto-socorro. Muitas vezes o paciente ele é jovem e ele tem uma doença que a gente chama paralisia facial periférica. Ele perde o movimento de um lado do rosto, mas isso não foi um AVC, foi um nervo atingido muitas vezes por um vírus. Para quem é leigo, quem está vendo, até que se prove o contrário, isso é um AVC. O ideal é levar no pronto-socorro para o médico fazer todas as avaliações e aí sim definir do que se trata. No caso dela, que ela referiu da parestesia, pode-se ter um AVC só com alteração de sensibilidade? Pode. Não é comum, mas pode acontecer. Se no caso dela isso se repete durante muito tempo, a gente falou, no AVC é uma doença aguda. Então não é algo que dura durante tanto tempo, né? Mas você tá com a pulga atrás da orelha, vai buscar o especialista e descobrir o que é. Janaína faz uma pergunta. Quer saber se o AVC pode acontecer em decorrência de um cavernoma cerebral? Isso. Cavernoma é outra doença que a gente tem visto cada vez mais com uma frequência maior. Porque as ressonâncias melhoraram de qualidade. O que seria o cavernoma? Seria uma alteração vascular no cérebro. O cavernoma, de um modo geral, ele não dá sintoma. Quando dá sintoma, pode ser porque sangrou ou porque o paciente teve uma crise convulsiva. Então, quando o cavernoma sangra, aí sim ele dá um AVC hemorrágico. Uma das causas de AVC hemorrágico, a gente falou aneurisma, por ser hipertensivo, por ser o mais comum. Aneurisma também ser um evento comum. Cavernoma também é um evento mais raro, mas acontece, as malformações também, cerebrovascular. Pergunta da Cássia. Ela diz que faz 30 dias que teve uma forte dor de cabeça do lado esquerdo, para a nuca, que corria para a nuca, seguida de desmaio rápido e em seguida uma convulsão.
Ela procurou um médico clínico geral. Pergunta se deveria ter procurado um neuro. O clínico geral, muitas vezes, ele tria, né? Ele avalia, ele libera, não libera, e muitas vezes ele tria e encaminha para o neurologista. Se ela passou por um médico que liberou, esse já é o atendimento ideal. O programa está quase encerrando, mas antes da gente chegar no final, não posso deixar você ir embora daqui de hoje, antes de falar sobre um pouquinho mais sobre o Alzheimer. Toda vez que você vem aqui, eu gosto de a gente lembrar isso. Tem cirurgia agora para o Alzheimer, doutor? Mudar um pouquinho de assunto antes de encerrar o programa, porque eu sei que tem muita gente que assiste ao consulta e que tem perguntas também. Aliás, você já está convidadíssimo a voltar para a gente falar sobre o Alzheimer. Ele está passando aqui na sua tela, ó. Você está em casa, quer anunciar aqui na HIT, tem uma empresa, um produto, quer anunciar seu serviço? Conheça, saiba como anunciar aqui na HIT. HIT TV Comercial, lá no facebook.com/HIT TV Comercial, no Instagram, @HIT TV Comercial também. Siga lá, curta todas as fotos. Doutor, tem novidade do Alzheimer? Perfeito. Alguns estudos, eles estão em andamento, né? Então, esse tema está sendo bem em voga porque saiu em vários locais, né? Super interessante, revistas, jornais anunciando sobre essa nova cirurgia, né? O que eu explico para todo mundo, isso ainda está em fase de pesquisa. Então, não tem como você procurar um médico para propor uma cirurgia. Está em fase 1. O que é fase 1 de estudo? Qualquer procedimento cirúrgico, ele envolve riscos. Procedimentos de doença como doença de Alzheimer, que infelizmente hoje não existe tratamento que mude o curso da doença, você consegue dar um tratamento suportivo nesse paciente, então está em fase muito inicial. No Canadá, eles fizeram um estudo que foi até o resultado bem interessante. No exame de imagem mostrou como se não estivesse progredindo a doença, mas com apenas 6 pacientes. Então agora estão fazendo com um número um pouco maior, mas menos de 50 pacientes que estão fazendo alguns estudos para ver. É uma possibilidade interessante, mas ainda não está na prática. Então ainda está no campo de pesquisa. Agora, é sempre uma preocupação, né? Fazer uma cirurgia, porque quem está acometido pelo Alzheimer já é um paciente mais idoso, né? Hoje a expectativa de vida só aumenta. A gente tem pessoas de 80, 90, 100 anos. Alguns que não vão ter essa demência senil, que acho que é a mais comum, é o Alzheimer. Isso, a doença é a mais comum. Mas outros vão ter. Então, isso envolve o risco, você pesa risco e benefício para decidir se naquele paciente vai continuar sendo muito individualizado, então, né, doutor? Perfeito. O que acontece? Hoje em dia a informação chega muito rápido, né? Sim. Saiu no jornal, saiu no artigo, você já leu alguma coisa, já chama alguém para falar. No outro dia já está no teu consultório. Já tá. Né? Então, essa informação, a pesquisa hoje sai um estudo, já tem todos os jornais e o paciente no outro dia já quer algum feedback. Mas, infelizmente ou felizmente, a ciência necessita de tempo. Então, a gente está na fase inicial. Não se tem só pesquisa com cirurgia em Alzheimer. Para você ter ideia, o governo norte-americano é o que eles mais investem em pesquisa, é doença de Alzheimer. Então, junto com oncologia, com os cânceres. Então, muitas pesquisas estão em andamento. A gente vai precisar de alguns anos para ir ver qual tipo de tratamento parece ser promissor. E tem sempre a pergunta, né? Vai ser uma cirurgia aberta, doutor? A gente consegue imaginar, a gente já falou até aqui sobre a cirurgia para o Parkinson também, né? Que ela é invasiva, mas ela é o mínimo que dá para ser de bem invasiva, parecido. Né? É aquelas cirurgias que a gente fala de IBS ou marca-passo cerebral. Você implanta o eletrodo para ir dar um estímulo e ver como isso vai melhorar. Então, a gente sabe, por exemplo, você falou do exemplo de Parkinson, a área motora. Na doença de Parkinson, a gente sabe muito bem onde atuar e a gente sabe que as medicações melhoram a grande maioria dos pacientes. Uma parcela pequena desses pacientes vão precisar da cirurgia. Então, na doença de Alzheimer, o que está caminhando é isso, né? As medicações, a gente está vendo como isso vai desenvolver e as cirurgias também, analisando qual seria a área responsável pela melhora, pela memória. Se a gente colocar um estímulo ali, como isso vai agir. Então, tudo isso ainda está em hipótese, né, no campo da pesquisa. Agora, tanto a cirurgia para o Parkinson, essa nova agora do Alzheimer, você não está visando a
cura disso. É o controle. Né? É o controle. Do Parkinson a gente sabe que às vezes diminui muito a quantidade de remédios, mas você também não impede a evolução da doença. É, perfeito. A gente está vivendo uma nova fase, né? Porque a população está envelhecendo muito, as doenças degenerativas, principalmente que atingem o cérebro, elas estão vindo com frequência cada vez maior, câncer também relacionado ao envelhecimento da população. Então a ciência está andando por aí, né? Tentando trazer novidades no tratamento dessas doenças. E o doutor está sempre aqui trazendo essas novidades para a gente, né? Doutor, tanto para quem sofreu um AVC e está fazendo o tratamento de reabilitação, que tem um cuidador aí que de repente no momento imediato após o AVC vai ter que se dedicar 100% e aí aos poucos com a reabilitação isso vai dando uma afrouxada, né? A pessoa vai ganhando autonomia, muitas vezes se recupera muito bem, volta a trabalhar e tem uma vida normal, né? Ou para a pessoa que sofre com Parkinson e aí precisa do cuidador, para a pessoa que tem o Alzheimer e hoje já precisa do cuidador. O importante, você falou isso, é tratar o paciente e cuidar do cuidador também, né? É bom que o cuidador vá ao exame junto com você, ele sendo parente ou não da pessoa. Você recomenda isso para que esse contato seja próximo, para que o médico também consiga esclarecer e não fique com um intermediário ali, de repente, de alguém que vai à consulta, um parente, e que não é o cuidador? Perfeito, isso é o mais importante. Todo mundo, quando vai no médico, ele quer saber o tratamento. O que é que eu trato? Eu falo, o primeiro passo é você entender o que está acontecendo. Depois a gente vai falar sobre o tratamento. Então, o cuidador, o paciente, ele vai entender qual o processo que está ocorrendo, quais vão ser as etapas, para daí sim, sem dúvida, o tratamento vai ser bem mais simples, né? Porque a pessoa vai entender o que está acontecendo. Adorei te receber, doutor. Eu vou deixar os contatos do doutor aqui. 0 operadora 11 3141 9550, 3141 9550 e 3141 9553, os dois 0 operadora 11, e o site, que eu adoro falar o site do doutor, que é www.wineuro.com.br, wineuro.com.br. Se você perdeu, não conseguiu anotar, não entendeu, me pergunta lá no Facebook que eu vou ficar feliz de poder te ajudar com essa informação. E curta a nossa página, facebook.com/consulta ao doutor. Doutor Júlio, eu adoro te receber aqui, espero que você volte muitas vezes, trazendo sempre boas notícias, né? Tanto no âmbito da tecnologia e da medicina, ou de trazer esperança para essas pessoas que de repente te procuram e que tem certeza, tem esse suporte que eu falo que é o ideal e que todo mundo devia ter, mas a gente sabe que na prática não são todos os profissionais que oferecem esse suporte também para o paciente, né, doutor? Obrigada. Obrigado, Inês. Bom fim de tarde para você. Obrigada pelo seu bom trabalho, por dividir aqui conosco tanto conhecimento. Obrigada a você que nos assistiu até agora, que escolhe assistir a consulta ao doutor nesta faixa de horário. Fiquem com Deus, a gente se vê amanhã. Tchau.